Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma revisão super especial, conectando os pontos entre as aulas 18 a 21. Vamos mergulhar nas paisagens urbanas e rurais do Brasil. Preparem-se para um resumão dos temas mais quentes. E para aproveitar bem, já pega o caderno. Sério, anotar é o segredo para fixar os detalhes. A gente vai passar pelos pontos que realmente importam para os estudos. Vamos nessa? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa revisando o que é urbano e o que é rural, depois mergulha nos problemas da cidade, viaja para entender a vida no campo e, por fim, a gente junta tudo, analisando as modernizações e os desafios que esses dois mundos enfrentam. Ok, vamos começar do começo. Para entender o Brasil, a gente precisa primeiro relembrar as diferenças básicas, mas super importantes, entre esses dois espaços que formam o nosso país. De um lado, a gente tem o espaço urbano, né? As cidades, aquela aglomeração de gente, de prédios, de comércio. E do outro lado, o espaço rural, o campo, com aquelas áreas abertas, a natureza mais presente. São duas realidades bem diferentes, mas que vivem conectadas. E falando em cidade, elas são centros de oportunidade, claro, mas todo esse crescimento, muitas vezes rápido e sem planejamento, acaba trazendo uma baita lista de problemas. E essa lista de problemas a gente sente na pele, né? É o lixo acumulado, o trânsito que não anda, a questão do desemprego e da desigualdade social que salta aos olhos, transporte público lotado, rios poluídos. Basicamente, tudo isso mostra uma infraestrutura que não deu conta de acompanhar o crescimento. E essa imagem aqui, ela é muito poderosa, porque ela mostra, sem precisar de palavras, um dos maiores problemas, a desigualdade. De um lado, moradias precárias, do outro, prédios com toda a infraestrutura. É o retrato da falta de acesso aos serviços básicos para uma parte enorme da população. Certo, já falamos bastante da cidade, mas e longe desse caos todo? Como é a vida no outro lado do Brasil? O que acontece lá no campo? Então, bora deixar a cidade um pouco de lado e viajar para o campo. Vamos entender como essa paisagem se organiza e como o trabalho humano transforma esse espaço. O campo, gente, é o berço da nossa economia, o coração do setor primário. É dali que vem a comida que a gente come, a matéria-prima para a indústria, tudo começa na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Mas hoje em dia o campo é muito mais do que só isso, viu? Além da agricultura e da pecuária, a gente tem a agroindústria, que processa os produtos ali mesmo, e até o turismo rural, que valoriza a cultura e a natureza da região. O campo está cada vez mais diverso. E por falar em diversidade, o campo não está parado no tempo, muito pelo contrário. Ele vive uma transformação gigantesca, puxada principalmente pela tecnologia e por novos jeitos de fazer negócio. Um conceito que a gente precisa entender bem é o de agroindústria. Pensa nela como se fosse a fábrica que se mudou para o campo. Ela pega a matéria-prima, como a fruta, e já transforma em suco ali mesmo, agregando valor ao produto. E aí, se a gente amplia o olhar, chegamos no agronegócio. Ele é o sistema inteiro. Pense em toda a jornada, desde a semente, os fertilizantes, a produção na fazenda, o processamento na agroindústria, o transporte, até o produto chegar na prateleira do mercado. É uma rede gigante. E essa comparação aqui é perfeita para entender essa mudança. De um lado, a agricultura familiar, mais tradicional. Do outro, a produção moderna, com máquinas enormes em larga escala. São duas realidades que convivem, às vezes de forma conflituosa no mesmo espaço rural. Toda essa modernização com máquinas, sistemas de irrigação, fertilizantes, o objetivo é um só: aumentar a produtividade. É usar a tecnologia para produzir mais, em menos tempo, superando os limites que a natureza impõe. Só que, e esse é o ponto-chave, esse avanço todo não vem de graça. Ele tem um custo. A modernização acaba intensificando vários problemas, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas que vivem no campo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos dar uma olhada geral nos desafios que a gente enfrenta hoje, tanto nas cidades quanto no campo. E aqui a gente vê o espelho, né? Na cidade a gente luta contra o trânsito, a poluição, a desigualdade. No campo, a briga contra a degradação do solo, os conflitos por terra, os impactos do agronegócio. E o mais interessante é ver como um problema, muitas vezes, alimenta o outro. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta. A pergunta de $1 milhão para o nosso futuro. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Como produzir tudo o que precisamos sem destruir o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir uma vida justa para todo mundo?
É isso, pessoal! Fechamos a nossa revisão sobre os espaços urbano e rural. Se essa análise ajudou a organizar as ideias, não esquece de deixar aquela curtida, comentar, compartilhar e, claro, seguir o canal Geo na Lata para mais conteúdos assim. Valeu e até a próxima!